Olá galera, hoje continuamos falando sobre a glicólise, sobre a regulação da terceira e última enzima que é a piruvato sinase. Então vamos repetir a glicólise aqui. A glicose é fosforilada em glicose 6-fosfato, pela isocinase na maioria dos tecidos e pela glicosinase no pâncreas e no fígado. Essa glicose 6-fosfato é isomerizada em frutose 6-fosfato. Essa frutose 6-fosfato sofre a ação da segunda enzima reguladora. Isso aqui foi a primeira enzima reguladora, agora a ação da segunda enzima reguladora, chamada de PFK1 ou fosfofruticinase 1, que vai fosforilar o carbono 1 dessa frutose 6-fosfato e formar a frutose 1,6-bisfosfato. Então, essa é a segunda enzima reguladora. Essa frutose 1,6-bifosfato é crivada pela aldolase em dihidroxacetona-fosfato e também em gliceraldeído 3-fosfato. Somente o gliceraldeído 3-fosfato que segue a via glicolítica. Por isso, o dihidroxacetona-fosfato é isomerizado em gliceraldeído 3-fosfato para seguir a via glicolítica também. O gliceraldeído 3-fosfato é oxidado produzindo NADH e gerando 1,3-bifosfoglicerato. Esse 1,3-bifosfoglicerato é desfosforilado, ou seja, tira o grupo fosfato dele do carbono 1 e produz 3-fosfoglicerato. Esse 3-fosfoglicerato muda a posição do grupo fosfato. Ele tem o grupo fosfato carbono 3, vai mudar para o carbono 2, produzindo 2-fosfoglicerato. O 2-fosfoglicerato é desidratado, ou seja, tira uma molécula de água dele, produzindo fosfenol piruvato. O fosfenol piruvato tem a ação da piruvato sinase, que vai produzir piruvato com produção de ATP também. Aqui nos eritrócitos tem a ação de uma enzima chamada bisfosfoglicerato mutase, que pega o grupo fosfato do carbono 1 e coloca no carbono 2. Então, nos eritrócitos, o grupo fosfato do carbono 1 é deslocado para o carbono 2, produzindo 2,3-bifosfoglicerato. E esse 2,3-bifosfoglicerato tem a ação de uma enzima fosfatase que retira esse grupo fosfato que foi adicionado no carbono 2, produzindo 3-fosfoglicerato. Então, na maioria das células, segue essa via, mas nos eritrócitos tem um desvio. 1,3-bifosfoglicerato retira o grupo fosfato carbono 1, coloca no carbono 2 e depois esse grupo fosfato carbono 2 retira ele e produz o 3-fosfoglicerato. Isso acontece porque o grupo fosfato e o oxigênio nos eritrócitos são muitos eletronegativos. E se eles são muitos eletronegativos, vão se repelir e permite uma rápida liberação do oxigênio. Então, isso acontece para liberar oxigênio mais rapidamente para os tecidos. Aqui também, nesse processo de gliceraldeído 3-fosfato para 1,3-bifosfoglicerato, tem a enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. E essa enzima no envenenamento por arsênio vai competir o grupo fosfato aqui. Então, o arsênio compete o grupo fosfato dessa enzima, produzindo um complexo que vai gerar diretamente o 3-fosfoglicerato. Então, no envenenamento por arsênio, ele vai competir pelo grupo fosfato da enzima, formando um complexo que produz diretamente o 3-fosfoglicerato, pulando a etapa do 1,3-bifosfoglicerato. Indo para a regulação da terceira enzima reguladora da glicose, que é a piruvato sinase. Essa piruvato sinase vai sofrer regulação por proação e regulação covalente lá com os hormônios. A regulação por proação se dá pela frutose 1,6-bifosfato. Então, essa frutose 1,6-bifosfato vai regular a piruvato sinase. Então, quanto mais o frutose 1,6-bifosfato, a via tem que seguir, já que aqui é um ponto de controle limitante da velocidade da reação. Se chegou até aqui, não tem outra via a se seguir, a única via possível é a glicose. Por isso, se tiver muita concentração de frutose 1,6-bifosfato, a piruvato sinase vai ser estimulada para converter lá no final da glicólise em piruvato. Então, a presença de frutose 1,6-bifosfato regula positivamente a piruvato sinase. E a piruvato sinase vai sofrer regulação covalente por em jejum tem baixa concentração de glicose. Jejum é um estado hipoglicemiante, então tem baixa concentração de glicose.
Por isso, vai ter liberação de glucagon. Esse glucagon vai ligar os receptores que estão acoplados à proteína G. A proteína G ativa a adenilato ciclase. E essa adenilato ciclase vai crivar ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico vai ativar uma proteína sinase. E essa proteína a sinase fosforila a piruvato sinase. E ao fosforilar essa piruvato sinase fica inativa. Então, em jejum vai ter baixa concentração de glicose tem liberação de glucagon. O glucagon vai ativar uma proteína sinase e essa proteína sinase vai fosforilar a piruvato sinase. Quando fosforilar essa piruvato sinase, ela fica ativa. Se ela fica ativa, essa via de converter fosfenilpiruvato em piruvato vai estar inibida. Então o fosfenilpiruvato vai subir a via para liberar a glicose lá na via gliconeogênica. Então, a inibição da piruvato sinase vai ativar a via gliconeogênica através do fosfenilpiruvato, que vai subir a via glicolítica inversa. Agora, em estado alimentar, vai acontecer que é um estado hiperglicemiante. Então, tem muita glicose. Se tem muita glicose, tem liberação de insulina. E a insulina vai ativar uma fosfoproteína fosfatase. E essa fosfoproteína fosfatase retira grupo fosfato. Ou seja, ela vai desfosforilar a proteína sinase. Então, em estado alimentar, hiperglicemiante, tem liberação de insulina. A insulina ativa uma proteína fosfatase que desfosforila a piruvato sinase. Quando desfosforila a piruvato sinase fica ativa, convertendo o fosfenilpiruvato em piruvato e seguindo a via glicolítica. Agora, se tiver uma deficiência dessa piruvato sinase, pode acabar levando a uma anemia hemolítica. Por quê? Porque os eritrócitos não têm mitocôndria e dependem dessa glicose para a produção de ATP. Porque esse ATP vai manter a forma bicôncava e flexível desse eritrócito. Então, se tiver uma deficiência dessa piruvato sinase, a glicólise vai ter sua velocidade reduzida. E reduzindo sua velocidade, vai alterar a membrana e o formato dos eritrócitos, já que não está produzindo ATP suficiente para manter a forma bicôncava e flexível. Dessa forma, os eritrócitos vão ser fagocitados e sofrer lise, podendo causar anemia hemolítica. Essa anemia hemolítica pode ser balanceada, compensada pela produção de 2,3 bisfosfoglicerato, que vai aumentar a rapidez na liberação de oxigênio. Galera, não se esqueça de curtir e se inscrever também. Obrigado.